A infecção pelo vírus da SIDA e pelo vírus da hepatite C tem vias de transmissão semelhante, os mesmos métodos de prevenção, são durante anos doenças silenciosas e trazem associados problemas graves de saúde pública. As estimativas apontam para 35 milhões de infectados pelo VIH e 180 milhões pelo HCV. Talvez por isso o European Virology Meeting, que decorre em Lisboa, onde o Especial Saúde se encontra, escolheu para tema de congresso científico a VIH e HCV, duas faces da mesma moeda. E este é o tema que resolvemos pôr na mesa para analisar também neste Especial Saúde com os meus convidados, a quem agradeço desde já a presença neste Especial Saúde. Professor Francisco Antunes, comece por si. Parece que há mais coisas a juntar o vírus do VIH e o vírus da hepatite C do que a separá-los. Isto é verdade? Há aqui uma diferença significativa. Enquanto, por um lado, temos 35 milhões, como a Marina referiu, por outro lado, para o vírus da hepatite C temos 180 milhões de indivíduos. Essa é uma grande diferença, de facto. Por outro lado, a infecção por vírus da imunodeficiência humana é uma patologia já conhecida e a infecção por vírus da hepatite C é uma doença infecciosa emergente, de facto. Quanto às semelhanças, também temos um problema importante que liga estas duas infecções, que é o período silencioso extraordinariamente longo, sim, de 10 a 20 anos, em que as pessoas são perfeitamente, ou quase todas elas, assintomáticas, claro, e a doença, e por esta razão, a infecção muitas vezes é diagnosticada muito tardiamente, claro, quando as pessoas já estão num estádio muito avançado da sua situação. Quer da sua situação imunitária para a infecção por vírus da imunodeficiência humana, quer da sua situação hepática. E, contrariamente àquilo que está referido, nestas situações muito avançadas, quer do ponto de vista da infecção por vírus da imunodeficiência humana, a recuperação imunitária é muito difícil, claro, e quer para a doença hepática muito provavelmente não há uma cura definitiva mesmo recorrendo aos novos medicamentos. Não há? Porque não há uma cura definitiva porque alguns destes doentes já estão em estádios avançados da sua doença hepática. Claro. E por esta razão, estas duas doenças são doenças terríveis no que diz respeito ao diagnóstico, no que diz respeito ao tratamento. As duas ligam-se por um tratamento muito complexo, por uma vigilância que deve ser uma vigilância muito rigorosa, por uma avaliação muito rigorosa e também por aquilo que acontece que são os insucessos. Pois. Por outro lado, estamos a falar da infecção por vírus da imunodeficiência humana, que é uma doença tratável, mas não é curável, e por outro lado estamos a tratar da infecção por vírus da hepatite C, que é uma doença curável. Não para todos os infectados, mas aquilo que se passa para estas duas infecções, sim, também se assemelham muito uma à outra, porque nós estamos apenas a ver, do ponto de vista de população, sim, infectada, estamos a ver apenas a ponta do iceberg. Ainda falta ir muito mais longe. Reconhecer, por isso é claro, que eu sempre digo, quer do ponto de vista da infecção por vírus da imunodeficiência humana, quer do ponto de vista da infecção por vírus da hepatite C, há muitos doentes que ainda necessitam de tratamento porque não estão reconhecidos. Claro. Professor Rui Sarmento e Castro, bem-vindo também. O senhor teve também, neste congresso, teve também uma participação muito ativa, porque esteve desde o princípio até ao fim a dirigir quase os trabalhos. E perguntava-lhe estas preocupações que o professor Francisco Antunes colocou aqui, são no fundo das preocupações internacionais relativamente a estas duas patologias? Bom, eu acabei de dizer do congresso que, digamos, em relação à hepatite C, nós estamos realmente perante uma revolução, porque até 2011 nós tratávamos os doentes com interferão piquilato e ribavirina. Os resultados, particularmente nos doentes co-infectados, não eram bons, não eram satisfatórios, e a toxicidade desses produtos era elevada, portanto, nós não obtínhamos boas respostas, claro, e os doentes também muitas vezes paravam o tratamento a meio. Pronto. Portanto, os resultados não eram animadores, e desde 2011, primeiro com os chamados inibidores da protease, que também acrescentaram alguma toxicidade, com melhoria dos resultados. Sim. E agora com estes fármacos novos, a que chamam os agentes de ação direta, em inglês DAA, realmente são fármacos que têm muito menos efeitos adversos, claro, e têm realmente a possibilidade de tratar
a grande maioria dos doentes. Pois. Isto é, tratar e erradicar, como disse o professor Francisco Antunes, erradicar mesmo o vírus. A hepatite C. Porque há trabalhos que mostram que ao fim de 5 anos, o vírus, nestes doentes que conseguem realmente esta resposta, esses, portanto, doentes ao fim de 5 anos estão na mesma, se não se reinfectarem, claro, estão na mesma, digamos, curados e, portanto, desapareceu o vírus. No VIH, aí é que a coisa não é igual. Não, desculpe, mas é assim, houve uma evolução muito grande. Houve? Muito grande. E nós, mas não temos uma cura, era nesse sentido que eu estava a dizer, ainda não temos uma cura. Nós dizíamos aos doentes, você está infectado pelo vírus da SIDA. Há 20 anos atrás, e estávamos a comunicar uma sentença de morte, claro, de facto. Claro. Hoje em dia não é assim. É completamente diferente. Ainda há pouco também na reunião, dizia a um colega do Canadá, dizia-lhe, eu estou-me a lembrar de termos as mãos cheias de comprimidos e apresentávamos os nossos slides com as mãos cheias de comprimidos e era isso, de facto, que nós tínhamos que fazer aos doentes, era dar-lhes imensos comprimidos para tomar vários dias, várias vezes ao dia. Sim, a evolução Hoje em dia foi enorme. É completamente diferente, temos tratamentos com 1 comprimido por dia, 2 comprimidos por dia, muito menos tóxicos. Portanto, foi um avanço enorme. Hoje em dia nós controlamos a carga vírica porque realmente não conseguimos erradicar o vírus, mas controlamos também a cerca de 90% e não controlamos nos outros porque eles não querem, provavelmente, não é? Porque não estão dispostos a fazer a terapêutica que pudesse ser. Portanto, o sucesso, digamos, no tratamento destas infecções foi enorme e não podemos negá-lo. E os investimentos que se fizeram para o VIH, como agora se fazem para o vírus da hepatite C, são realmente boas medidas no sentido de que estamos a tratar e dar resposta aos doentes. E isso é extremamente importante. O professor Fernando Maltês, bem-vindo também. Portanto, temos aqui, de facto, um caminho bom percorrido, positivo, correto. Ainda falta perceber o resto do caminho, mas estamos perante 2 patologias que, de facto, marcam toda a diferença no contexto mundial. É muita gente infectada. Como é que se resolve este problema? Não, essa resolução do problema passa por um outro conceito que eu gostava aqui de diferenciar, ou 2 conceitos que eu gostava de diferenciar, até para esclarecer melhor quem está a ouvir. Não confundir cura com erradicação. Pois é isso, Cura, de facto, hoje temos à nossa disposição medicamentos que curam os doentes infectados pelo vírus da hepatite C, embora, como o professor Francisco Antunes diz, em muitos deles este curar significa o estabilizar da infecção. Isto há um conjunto de comorbilidades que podem permanecer inerentes à infecção e que permanecem como sequela daquilo que já se tinha desenvolvido relativamente à infecção. E isso de facto não acontece com a infecção por VIH. Mas a erradicação implica não só tratar estes doentes, como implica prevenir novos casos de infecção. Isto é, a nossa experiência enquanto infecciologistas diz-nos que todas as infecções, todo o nosso historial de doenças infecciosas aponta-nos para que as doenças que não tinham, doenças infecciosas que não tinham um reservatório major, conseguiram ser erradicadas do globo. Estamos a falar, por exemplo, da varíola, estamos a falar, por exemplo, da poliomielite no hemisfério ocidental. Portanto, não havia um reservatório global, um reservatório major. É o que acontece com a infecção por VIH e com a infecção por vírus da hepatite C. O reservatório, passa a expressão, é o homem. E, portanto, a erradicação passa não só por tratar estes casos, como também prevenir novos casos de infecção. O problema está aí, não é? Tanto num campo como no outro. A prevenção continua a ser a palavra de ordem, a não ser que de facto se descubra uma vacina. E, portanto, do ponto de vista teórico, é possível erradicar as 2. Teoricamente. Professor Francisco Antunes até sorriu. É possível erradicar as 2? É um caminho muito longo que tem para que se consiga erradicar as 2 infecções. Mas em relação à infecção por vírus da imunofluorescência humana, há aqui um objetivo que praticamente está atingido, que é a eliminação da transmissão mãe-filho, né? particularmente nos países onde existe o acesso aos cuidados de saúde, aos cuidados de saúde maternos e à utilização de antirretrovírus para o tratamento. Há aqui 2 problemas que eu gostaria aqui de pôr em relação à evolução da infecção por vírus da imunofluorescência humana, que, como disse, tem um longo historial, enquanto que a outra é uma situação emergente, que é, de facto, nós termos há aqui todos os indicadores relativamente à
tendência para uma diminuição acentuada relativamente aos novos casos de infecção, relativamente à mortalidade e relativamente à transmissão meio-filho. Mas não nos podemos esquecer que não nos podemos esquecer que em 2013, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, o número de novos casos de infecção por vírus da imunodeficiência humana ainda era de 6.000 por dia. E, por outro lado, nós também não nos podemos esquecer que em 2013, também, de acordo com os últimos dados, que são os dados de 2013 da Organização Mundial de Saúde, morreram 1.500.000 indivíduos com infecção por vírus da imunodeficiência humana. Eu aqui, é a mesma questão, professor, juntava aqui, temos muito pouco tempo, mas vamos ver se conseguimos ainda falar sobre esta questão com todos. Juntava aqui a questão da toxicidade, genéricos, toxicidade, hoje os medicamentos são menos tóxicos, portanto estamos a dar uma coisa que é tóxica aos doentes, quando já temos armas terapêuticas que combatem isso. Juntava só este pequeno pormenor. Nós partimos do princípio que quando os genéricos estão disponibilizados, a garantia que a entidade reguladora do medicamento estudou todos os aspectos relacionados, quer com a eficácia e quer com a toxicidade ou com a própria intolerância. Portanto, não se admite que possa haver medicamentos exatamente com a mesma fórmula, com a mesma formulação, que sejam distribuídos aos doentes em igualdade de circunstâncias, ou que, por serem genéricos, têm uma toxicidade diferente daquela que é atribuída aos chamados medicamentos de marca ou de referência. Sim. Eu sei que há aqui pouco tempo para nós conversarmos, mas eu gostaria de dava só um programa. Eu gostaria de deixar-lhe aqui um aspecto muito importante e gostaria de voltar um pouco atrás. Porque esta história do controle, quer da hepatite C, quer da infecção por vírus da imunodeficiência humana, passa por um aspecto que é muito importante, que é a intensificação das medidas de diagnóstico, do chamado diagnóstico precoce. Sim. Porque o diagnóstico precoce envolve situações que têm a ver com compromissos que têm que ser assumidos, com programas que têm que ser assumidos. Mas não se pode avançar para um diagnóstico precoce que, na minha opinião, se deveria acompanhar por tratar todos os infectados, como todas as doenças infecciosas, como está neste momento a passar relativamente à infecção por vírus da hepatite C, tratar todos os infectados. Também em relação à infecção por vírus da imunodeficiência humana, temos que passar por esse programa de tratar todos. Faz-se um rastreio em larga escala, 40.000 novos infectados. Como é que se faz? Vamos tentar ter meios para resolver isso, porque é assim, assim como estamos a fazer isto para a hepatite, que no fundo vai ter um retorno muito grande nos próximos anos, porque nós não vamos internar cirróticos, não vamos deixar ver as pessoas morrer. Um transplante custa 100.000 euros, por exemplo. Não é? Portanto, nós, com as medidas que estamos a tomar para a hepatite C, estamos a evitar gastos futuros. Claro. Agora, se nós investimos apenas para o dia-a-dia, que é o que se faz realmente em Portugal, nos hospitais particularmente, faz-se o investimento para aquele dia e não se projeta uma política para 5 ou 10 anos. A longo prazo. Se assim não fizermos, naturalmente que vamos ter doentes infectados pelo VIH, pelo vírus C, e vamos pagar a mortalidade dessas pessoas, a ausência ao trabalho, os cancros, os internamentos hospitalares que gastam imenso dinheiro. 30 segundos, doutor. Tem que se investir, prevenir e tratar ao mesmo tempo para resolvermos os problemas. E agora recomeçávamos um outro programa a falar, de facto, dos custos do tratamento e tudo isso. Não temos tempo, ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez aos três por terem estado comigo. É um prazer tê-los aqui. Esperemos que para o próximo ano voltemos a fazer a avaliação do estado da arte relativamente à infecciologia. Muito obrigada. É o ponto final do Especial Saúde de hoje. Eu volto para a semana à sua companhia aqui na Económico TV.